Estamos aqui novamente com o cara que entende tudo. É API, é BI, é conexão, é MCP, é tudo assim, ele já sabe. Se apresente pro pessoal. Depois da nossa longa live, da nossa longa jornada até aqui também, um prazer estar de volta, apresentar, né, pro nosso público, para essas belíssimas pessoas que nos assistem. Exatamente, canal crescendo, tudo acontecendo. Vamos trazer conteúdo de qualidade, porque o ouro da ProRestado tá nas pessoas. Não contesta-se isso. O melhor da ProRestado é o time. Então, bora lá, Thiago. O que a gente vai falar aqui hoje? Hoje nós vamos falar de uma solução que ela já existe dentro do ambiente da Microsoft, do Microsoft 365. Que Veio é ali muito pouco valorizada. Na verdade, eu diria muito pouco explorada. Ela Exatamente. tá ali escondida. Subestimada. Eu não sei se você sabe, vou dar um spoiler. O Lists, quando eu fiz o primeiro vídeo da ProRestado sobre todas as ferramentas da Microsoft, no Lists eu passei assim, esse daqui é o Lists, ele é uma tabela que você pode estruturar os campos e acessar online. Vamos pro próximo produto? Então, nessa onda de formulários Sim. integrados dentro do Lists, né? Muitos dos nossos clientes, inclusive, utilizam o Lists como um banco de dados para trazer outras análises no BI e em automações também, né? Trazendo outros recursos. Nós temos normalmente dois modelos. O formulário pelo Microsoft Forms, padrão, já antigo, vamos colocar assim, né, velho de guerra, o Microsoft Forms. E a Microsoft começou a trabalhar e trouxe essa atualização pra gente de um formulário já integrado ao Lists. Hoje nós vamos falar de solicitação de férias. Solicitação de férias. Vamos tentar então primeiro entender assim, o que seria esse processo de solicitação de férias, depois a gente vai? Claro. Gente, bom demais. Hoje não sou eu que seguro da EU. Então... Para a solução, nós vamos precisar de, no mínimo, dependendo de quão robusta for a nossa solução, 2 lists. Vamos começar com 2 lists. Lembrando que os próximos podem aparecer novidades, ok? 2 lists por quê? O primeiro lists, inclusive, ele é interessante quando a gente está falando de controle de disponibilidade de férias. Então, só para a gente poder entender, quais serão os 2 lists? É o lists de colaborador. Colaborador, ou seja, quem é a pessoa que está disponível, que eu tenho. Quem são os nossos colaboradores e se Perfeito. eles estão disponíveis, se o período está disponível ou não. E o lists da solicitação. Perfeito. Tá? Ali a gente vai controlar... E depois eu posso colocar uma outra automação que coloca se esse cara tem férias disponível ou não. Sim. Perfeito. Isso a gente pode fazer, inclusive, na própria lista do colaborador. Tá? Ótimo. Aqui, uma lista um pouco mais simples, né? Pensando na ideia de RH, né? RH e departamento pessoal, a gente controlaria data de admissão, início do período aquisitivo, término do período aquisitivo, quando que inicia o próximo período aquisitivo, se o período daquele colaborador, além dessas outras regras, e o mais importante aqui é o período do colaborador, se ele está disponível ou não. E na segunda lista, é a lista que vai guiar as perguntas e a estrutura do nosso formulário. Perfeito. Ok? Então eu vou ter o colaborador, beleza, o tipo de férias, se são férias integrais ou fracionadas, perfeito, a questão do abono de 1/3, se ele quer antecipar, né, vender 10 dias ou não, início do primeiro período, quantidade de dias do primeiro período, o fim do primeiro período, a mesma questão para o segundo período, um gestor responsável, perfeito, certo? E alguma observação. Ok, ótimo. 3 opções. Ótimo. Disponibilizar a lista. Ok, para a pessoa ir lá e digitar. Para a pessoa ir lá e digitar, posso adicionar fazer um com novo que ela item. não veja nada que não seja dela. Nós temos a opção de eu adicionar um novo item. Perfeito. Tá? E acho Vamos que você vai colocar o falar três, mas eu preenchimento, tô o pensando em preenchimento 4. padrão. Nós temos a opção do Forms dentro do Lists, em que eu tenho já aqui algumas customizações, tá? Perfeito. Inclusive alguns controles, por exemplo. Aí eu tenho perguntas, tá? Mas aqui ainda posso assim... colocar valores exclusivos, né? Valores exclusivos, ou então... seja, não pode ter 2 no mesmo período, no mesmo valor. Na por exemplo, verdade... se eu pegar não período, mas, por exemplo, data de início de férias. Eu posso colocar um valor exclusivo se eu não colocar data hora, né? Você pode colocar, mas aí não funciona porque todo colaborador só entra naquele valor exclusivo. E aqui, igual, né? Igual o nosso teste aqui, ó. Este valor já existe na lista. Até aí tudo bem. O problema é, e se eu selecionar o dia 24? Vai passar. Vai passar. E ele pode estar no mesmo período. E não é o que eu quero. Exatamente. Então aqui nós temos algumas questões que elas ajudam, mas elas não bloqueiam tudo ainda.
Uma outra ferramenta, continuando naquela ideia, é o próprio Microsoft Forms com o Automate. Perfeito. Naquela ideia, a gente vai voltar aqui, a gente sai da questão de estrutura e a gente fala formas de preenchimento. Exato. Aí eu tenho aqui Forms Microsoft. Aonde você pode, só que você tem que mapear pergunta, coluna. Exato. Ou seja, eu tenho que falar cada pergunta que entra para cada coluna. Então, esses seriam as 3 formas de entrar. As 3 formas de entrada. Eu só colocaria mais uma, e que você gosta muito dela. Transformar o botão no Power Apps. Transformar o botão no Power Apps. Essa também é uma forma, mas vai ficar para um segundo momento, que vocês não estão prontos para isso ainda. Na verdade, não, Carlos. Transformar um botão no Power Apps é o que a gente vai fazer hoje. Desculpa, acabei de errar completamente. Nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos fazer isso hoje. Tá? Então essa é a nossa quarta forma. A outra forma, na verdade, é uma forma que eu também gosto muito. É pro caso de, Thiago, o meu colaborador, ele não tem acesso nenhum dentro do meu SharePoint. Eu vou mandar um formulário para ele e por algum motivo é um prestador de serviço, o e-mail dele é externo e eu peço para ele preencher, ele não consegue preencher. Como que eu faço isso? Formulário HTTPS. Ah, tá. Você tem esse cara aqui também. Não, tem muita forma de preencher carta na manga, tá? Porque eu lembrei de outra coisa aqui. Automate. Eu posso buscar de um e-mail, eu posso buscar de um arquivo, eu posso buscar de qualquer coisa e usar o Lists para preencher. Exatamente. Então, assim, o que a gente precisa entender aqui, gente, é que é o seguinte, o Lists é um banco de dados. Ele tem milhares de formas de você colocar o dado lá dentro. Perfeito. O importante é ele registrar o dado de forma estruturada. Isso. Depois a gente tira ele da melhor forma. Isso. Eu acho que esse é o segredo da gente entender o Lists. Não olhe para o Lists como uma ferramenta tipo Excel. Olhe para ele como um banco de dados estruturado. Minto. Olhe para ele como uma tabela. Como uma tabela é mais fácil. Uma tabela. E essa tabela, dentro de um SharePoint, pode compor ou não um banco de dados. Exato. Não estruturado, não totalmente hierarquizado, não com relação, mas um banco de dados. Se você tiver uma criatividade, você pode fazer muita coisa. As formas de entrada são várias. Perfeito. Chegamos nesse ponto. Trouxemos as mais tradicionais, outras pouco ortodoxas. Perfeito. Perfeito. Só que, repare, tirando a questão do Power App, sim, tá? Todas essas outras entradas, em algum momento, eu vou precisar de uma automação por fora. Eu vou ter que abrir o meu Power Apps e eu vou ter que configurar algumas coisas lá dentro. Eu vou ter que criar algumas coisas lá dentro, certo? Seja por questão de regras, sim, ou seja por questão de certos alertas. Dentro do Power Apps agora, trazendo essa ideia para dentro do Power Apps, por quê? O Power Apps, muita gente pensa, ele só serve para aplicativos, né? Uma ideia de aplicativo... É igual eu pensando que o List só serve para uma tabela. Eu vou desenvolver um aplicativo ali dentro do ambiente Office, que vai rodar dentro ali, né, das contas do Microsoft Office. Ele pede, em alguns casos, até autenticação, a gente consegue configurar. Em outros casos, e a novidade não tão recente, né, mas pode ser que os nossos ouvintes, os nossos viewers não conheçam ainda, mas a questão também do Planner, né, o Planner Premium, a base dele está toda estruturada dentro do Power Apps. Então nós temos a aplicação já do Planner com certas visualizações lá dentro. Por alguns anos, inclusive eu trabalhei com o Power Apps, usando o Lists como um banco de dados, salvando e consultando e mostrando. E a gente estava procurando aqui, olhando algumas configurações e opa, temos outras opções de formulário, temos outras opções de inserção e o Power Apps está dentro deles. Então veio essa solução, veio essa ideia que, ao meu ver, ela é muito interessante, ela é inclusive melhor do que trabalhar com HTTPS, tá? Então, para quem tem, né, um conhecimento de desenvolvimento de programação, trabalhar com as duas funções é muito bacana, mas aqui a gente ainda tem uma opção mais low code, certo? Mais simples. Mais simples, mais fácil de trabalhar os campos. E fácil de colocar as regras? Fácil de colocar as regras. As regras não são difíceis. Você tem que ter um pouquinho de paciência, um conhecimentozinho ali, ó. Igual a gente faz, né, com o BI, um conhecimentozinho, um pouquinho de DAX ajuda. Um pouquinho de conhecimento da linguagem do Power Automate ajuda. Nada complexo. ChatGPT ali na sua versão mais simples, mais humilde, gratuita. Ele já ajuda, vai funcionar.
tá? Ele traz insights bacanas, então a gente consegue fazer isso aqui tranquilamente, ok? Bora lá então. Visto isso, temos aqui alguns casos já criados, né, de testes. Eu vou deixar eles aqui porque é interessante, principalmente que a gente já vai conseguir ver esses dois casos lá, tá? Como que ele vem? Configurações do lists, e aqui nós temos a configuração da lista, tá? Diretamente configurações da lista. Não é conteúdo modelo nem nada. antigo lá dentro do SharePoint antigo, que pouca gente usa. Que pouca gente usa. Então, olha só, abri aqui. Pergunta, a gente analisou algum risco de descontinuidade? De descontinuidade? Dessa solução aqui Ainda não tem risco. Então, ainda não, ok? Ainda não. Ainda não. É uma caixinha de surpresa. Então, entrei nas configurações da minha lista. As configurações da lista, né? Claro, todas as configurações de coluna, como criar coluna, adicionar, criar exibições, tudo aqui. E acredito que não só eu, mas muita gente acaba entrando aqui, olhando ali talvez um controle de versão, um nome da lista, alguma descrição, né, dentro desse menu, mas a gente costuma trabalhar muito aqui nas configurações das colunas. Por quê? Aqui eu consigo criar colunas calculadas, criar alguns cálculos também, algumas outras customizações, certo? Mas um detalhe que passa sempre, não sempre, mas na maioria das vezes passou despercebido, foi a configuração de formulário. Tá? Eu passei por isso outro dia e não dei muita atenção. Exatamente. E foi num vídeo aqui no Instagram. Dentro da configuração de formulário, nós temos 3 opções de formulário. Sim, eu lembro dessa do PowerApps. Nós temos o formulário padrão do SharePoint. Perfeito. Ok? Aquele formulário ali nativo. Nós temos um formulário personalizado utilizando o PowerApps. E entre parênteses nós temos aqui, ó, requer nova experiência de lista. Ok? Ok, isso é bom. Nova experiência de lista porque se o seu pacote Office não está atualizado, você não vai ter essa função. E a vantagem absurda nisso aí, que se requer nova experiência de lista, quer dizer que é o lists novos. Exatamente. Então, menos chance de ser descontinuado. Novidades, né? Novidades. E nós temos também um formulário personalizado criado por Infopath, tá? Mas aqui a gente nunca abrimos não precisa entrar nisso aqui agora. Mentira, tá? eu já abri sim, mas eu não gostei dele não. Algumas soluções obscuras aqui e pouco exploradas. Isso é mundo antigo da Microsoft. E a gente deixou ele pra lá. Da virada do século pra cá a gente não usa. Exatamente. Então aqui nós temos essa opção de usar um formulário personalizado. Observa aqui, Carlos, que a gente tem a bolinha, né, a bolotinha de seleção. Sim. Que ela só vai dizer para mim se o novo formulário ele foi aplicado ou não. Perfeito. Então, para não ter nenhum problema, você, cliente nosso, você que gosta de estudar e fala assim, Thiago, eu mudei ali, meu formulário não funciona e eu não sei voltar. Para voltar, é só voltar a bolinha aqui para cima, tá? Você não vai perder o seu formulário. Por quê? Quero criar um formulário dentro do Lists, dentro do PowerApps, integrado no Lists. É só clicar aqui em personalizar no PowerApps. A partir daqui ele vai nos levar ao PowerApps, vai permitir a edição e a customização desse formulário, vai permitir testes dentro desse formulário, dentro do ambiente controlado. Perfeito. Em que você não vai poluir a sua lista, você não vai poluir os seus dados, você não vai acabar com a experiência do seu colaborador de RH ou seu colaborador que já está solicitando férias, se você tiver essa lista já criada. Então, não para a sua produção. É um ambiente controlado, seguro para testes. Vamos clicar no botãozinho aqui e esperar ele carregar um tempinho, tá? A única crítica mesmo que eu tenho para fazer nessa questão aqui é na hora de abrir o formulário e de publicar o formulário. Nós temos um pequeno delay, tá? No momento em que ele está carregando para abrir e depois da publicação só a replicação para dentro do SharePoint, tá? Então, se você publicou o formulário, pensou numa novidade para colocar no seu formulário, editou e mandou publicar, espera uns 5 minutinhos antes de testar ali, porque pode ser que você abra ele esteja no modelo antigo ainda, ok? Esse é um único adendo aqui que eu tenho dessa solução. Bom, bem-vindo ao PowerApps, né? Nesse caso aqui,
Nós vamos te instruir, então você não precisa seguir esse passo a passo. Mas vamos lá. Eu vou ignorar essa primeira etapa aqui. E aqui o que, que nós temos? Nós temos alguns campos já aparecendo aqui. Ou seja, ele já traz os campos standard. Ele já... Não campo standard, ele traz uma pequena quantidade de campos. Ah, tá. Tá? Não são, repare que não são todos os campos da nossa lista. Okay. Ele vem só até o fim do primeiro período. Então, alguns campos, algumas colunas que a gente tem lá, ele não trouxe os 5, 6 primeiros, uma coisa do tipo. Por aí. Ele trouxe o título, e o título não é um campo que eu vou usar. O que a gente falou, primeira coisa, é que os campos não vêm pronto. Vamos ensinar para o pessoal a primeira coisa? Como que eu coloco um campo? Como que eu busco os campos que eu quero no formulário? Aí é bem simples. Nós temos a opção aqui, adicionar campo. Perfeito. E os campos que a gente tem dentro da lista, inclusive com metadados, tá? As colunas de metadados que ficam ocultas na lista normalmente, elas aparecem aqui também. Ótimo. Okay? Então nós temos aqui quais campos a gente quer trazer. Abono de 1/3, a gente vai trazer. Eu vou trazer fim do segundo período. Eu vou trazer o gestor responsável. Vou trazer o início do segundo período. Deixa eu vir um pouquinho mais rápido aqui. Vou trazer a questão de observação, quantidade de dias dos 2 períodos. Status de aprovação, vale trazer? Não precisa trazer. Tá? Status da solicitação, não precisa trazer. Okay? Vou trazer todos os campos. O campo de título, enquanto ele carrega aqui, o campo de título a gente deixou oculto, por quê? O campo de colaborador, ele é uma pesquisa. Sim, certo? Não é o título. Não é o título. A coluna de título não permite que seja dessa forma. Olha só uma questão. Normalmente, sim, tá? E isso de solução que em alguns casos aqui na ProResultado a gente já desenvolveu e trabalhamos dessa forma, tá? Em alguns pequenos casos. Aqui no período disponível, eu tenho 2 colaboradores que estão indisponíveis. Perfeito. Certo? Então, se ele está indisponível, ele não tem período de férias disponível. Ele não tem período de férias disponível. Pode ser registrado aqui por automação ou manual. Ou manualmente. Perfeito. Só que eu consigo ainda vir aqui no campo de colaborador e selecionar. Ele aparece. Okay? Ele aparece. Quando nós trabalhamos essa questão aqui dentro da solicitação normal, né, do preenchimento nativo do lists, como que a gente pode contornar? Uma coluna calculada. Perfeito. Com a seguinte regra: se o status for disponível, essa coluna calculada pega o título daquela coluna ou qualquer outro valor que traz o nome. E aí eu ligo a minha coluna pesquisa à coluna calculada. Dentro do adicionar item nativo, funciona, que é uma beleza. Quando eu coloco essa mesma solução, aplicando ela a um formulário, e o formulário do Lists, eu tenho um problema. É mais visual do que um problema em si. Eu tenho aqui 5 itens, sim, correto? O formulário ele vai aparecer da seguinte forma para mim: 5 itens, 3 escritos, 2 em branco. Então, se eu tentar selecionar um item em branco, ele não vai deixar. Mas ainda assim, visualmente, isso incomoda. Um pouco. Sim, incomoda um pouco porque vai vir um campo... itens, vai ficar estranho. Entendeu? Então, a forma de contornar isso aqui, dentro do formulário, dentro do formulários forms aqui, sim, não tem como. Perfeito. Ele vai continuar com esse problema. Inclusive, foi um dos motivos que trouxe a gente para dentro do Power Apps. Tá? Eu usava muito essa quando eu fazia por exemplo, cursos disponíveis na ProResultado. Eu vou lá e crio uma segunda coluna, que eu coloco uma fórmula. Se está indisponível, não aparece o nome. Vai aparecer uma lista e aquele nome não aparece lá. Exatamente. Aparece em branco. Aparece em branco. Se for respondido pelo Forms aqui, na listas aparece em branco. Então você não consegue selecionar, mas visualmente na coluna, no campo de seleção ali incomoda quem tem um pouquinho mais de atenção e toque. Ok? E aqui essa coluna de título, né? Reparem que ela veio para cá e lá ela estava oculta. Eu posso só vir aqui e falar que eu não quero. Removi, ela sumiu. Perfeito. Ok? Vamos só ajustar a ordem aqui das respostas, tá? Então eu tenho colaborador, seleção de colaborador, tipo de férias, sem integral fracionado, início do primeiro período, vale a pena eu perguntar se ele quer abonar antes ou não. Perfeitamente. Certo? Então nós vamos trazer o abono para antes aqui do início do primeiro período. Início do primeiro período, antes de trazer o fim do primeiro período, eu quero trazer a quantidade de dias do primeiro período. Perfeitamente. Por quê? Eu não quero que o meu colaborador responda o fim dos períodos. Eu quero que ele fale quantos dias vai trazer a quantidade.
final ali já vai trazer a data que ele vai trabalhar, ok? Aí eu tenho o início do segundo período, quantidade de dias do segundo período, fim do segundo período. Quem que é o gestor responsável e o campo de observação. Perfeito? Então, até aqui nós temos todos os campos eles estão visíveis, né? Se eu for trazer aqui o nosso primeiro teste, né? Clicar aqui para visualizar o aplicativo, eu tenho aqui, vou até dar um zoom para ficar um pouquinho melhor aqui de trabalhar, ele está reajustando aqui. Eu tenho aqui, ó, todos os colaboradores igual estava dentro da lista aqui, certo? Não tem regra nenhuma aplicada. O tipo de férias que foi respondido, se tem o abono ou não, início do primeiro período, fim do primeiro período e por aí vai. Vamos trazer aqui algumas regras um pouquinho mais básicas, algumas questões de visualização do formulário também. Tá? Há algumas customizações que o Power Apps permite que a gente faça e principalmente as regras de conflito. Tá? Eu acho que as regras de conflito de data elas são as mais interessantes da gente trazer. Como que a gente trabalha, e aqui é muito importante entender a estrutura do Power Apps. Tá? Aqui no Power Apps nós temos o que é importante. SharePoint Integration. E dentro do SharePoint Integration aqui, eu vou ativar aqui as propriedades, né? Eu tenho algumas questões no avançado. Essas questões elas são extremamente importantes porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar certas regras aqui dentro, algumas delas têm que ser aplicadas logo que o formulário inicia. Perfeito. Então, quando eu for criar um novo formulário, eu tenho que chamar essa regra aqui dentro. New Form. Perfeito. New Form. Quando eu for editar o formulário, essa regra não pode vir. Então, eu tenho que manter aqui ou puxar uma regra específica para editar. O formulário quer dizer que eu vou editar um item que existe lá dentro? Editar um item que existe na lista. Tá, perfeito. Porque a partir do momento que a gente aplica isso aqui, a edição e visualização do item passa a ser este formulário aqui. Perfeito. Certo? Então, eu tenho a edição, o novo item, o salvar e a visualização. Ok. Tá? Então, dependendo de como eu configuro esses campos aqui, se eu configurá-los errados, eu começo a ter alguns problemas. Sim. A edição não traz as informações para editar e vem como um formulário novo. A visualização traz campos em branco, não traz todas as regras. Então, inicialmente, não é recomendado mexer muito aqui não, a não ser que nós tenhamos regras de inicialização. Ok? Dentro da estrutura aqui do nosso formulário, tá? Nós vamos perceber aqui, ó, ele teve uma caixa de seleção grandona em volta do meu formulário e eu tenho todos os campos aqui do lado. Se eu clicar num campo aqui, colaborador, ele marca o card em volta, certo? Ok. Ele sinaliza para mim aqui na esquerda qual que é o card. Perfeito. Dentro desse card eu tenho algumas informações. Eu tenho visualização de possíveis alertas. Ok. Tá? Eu tenho um campo de mensagem de erro. Okay. Como não tem nada configurado, ele vem em branco escondido embaixo. Eu tenho o próprio valor daquele campo e o título do campo. Okay? Isso aqui é importante para a gente ter uma noção, porque ele trabalha isso como data cards. Os data cards, eles têm todas essas informações aqui dentro e eu posso criar novas informações dentro de um mesmo data card. Posso trazer outros campos dentro desse mesmo data card. Seja uma label para trazer uma mensagem, seja a própria mensagem de erro ou outras mensagens de erro aqui dentro. Então, por que isso é importante? Quando eu desbloquear aqui para alterar as propriedades do item e começar a trabalhar essas propriedades, eu tenho que saber com qual campo daquele datacard eu estou trabalhando. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar muito com o datacard value. É o valor que aquele campo recebe para ele mesmo. Certo? Principalmente para as validações. Okay? Então, todos os campos eles vêm bloqueados originalmente. A gente vai desbloquear os campos conforme a gente tem que mexer nesses campos. Perfeito. Tá? Vamos pegar um caso específico para a gente poder tratar? Sim. Vamos colocar uma coisa para o pessoal entender bem, porque tem que ficar claro. A gente está falando com gente que quer a parte operacional. Vamos falar o seguinte, eu quero ir lá e bloquear o campo data de início do período, não começar antes. O que você me sugeriria? Um operacional. O início do período não começar antes de determinada data. Perfeito. Vamos Seria fazer isso? O início, por exemplo, que a gente pode trazer aqui.
Não ter 2 períodos encavalando? Não ter 2 períodos encavalando. Eu preciso que a gente traga alguma coisa operacional para o time entender. Perfeito. Então vamos trazer um operacional para o time entender aqui. Quando a gente fala de operacional, principalmente na questão de férias, normalmente tem-se o bloqueio de períodos. Perfeito. Tá? Períodos conflitantes. Então aqui um exemplo, tá? Nesse formulário eu tenho o colaborador já selecionado, um tipo de férias já selecionado e um período de férias aqui, o início do primeiro período já selecionado. Eu não tenho a regra do range do período aqui ainda, ok? Não vamos trabalhar então com a regra do range do período. Ao invés disso, vamos trabalhar aqui com a seguinte questão. O fim do primeiro período ele vai ser calculado. Okay. Então aí a gente vai salvar ali o fim do primeiro período. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou trazer para a gente aqui um preenchimento melhorado. Então eu vou trazer um pouquinho mais de informação para esse campo aqui. Eu vou editar ele. E aqui eu vou preencher, por exemplo, eu quero 30 dias de primeiro período. O fim do meu primeiro período, ele vai ser dia 23/2, tá? Então aqui, 23/2 de 2026. Com isso, significa que a quantidade de dias solicitados do primeiro período foi 30 dias. Perfeito. 30 dias. Vou deixar isso aqui salvo, tá? Vou voltar ali pro meu formulário. Vou dar uma atualizada aqui para ele trazer as novas informações que a gente preencheu. E aqui, que eu entendi, eu vou mandar ele substituir, que aqui ele vai atualizar para mim. Então, olha só. Por que ele veio sem preencher tudo, né? Por conta daquelas propriedades, a gente não salvou o formulário. Mexi no formulário, não salvou o formulário. Erro bobo, erro rude. Então, eu vou adicionar os campos novamente e a gente vai fazer melhor. Vou trazer só os campos que a gente vai trabalhar aqui. Primeiro período, quantidade de dias do primeiro período e fim do primeiro período. Então, quantidade de dias do primeiro período e fim do primeiro período. Olha só, ele já está preenchido, tá? Trabalhando aqui, o que eu faria? Sim. Ok? Quando a gente vai falar de validação, o que é mais interessante para o colaborador? É o bloqueio? Ou é um alerta e este alerta bloqueia? Eu acho que um alerta e bloqueio. Um alerta e bloqueio, certo? Por quê? Perfeito. Se eu só bloquear, o colaborador vai me questionar por que eu não consigo criar. Sim. Então, se eu trouxer para ele um alerta embaixo do campo, que ele está selecionando a data, falando essa data não pode porque já está selecionada, vai ficar bem mais fácil, vai ficar bem mais interessante para ele. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou desbloquear aqui a propriedade. Sim. Tá? Vou expandir aqui um pouquinho. Por quê? Quem eu quero trabalhar primeiro? Mensagem de erro. Vou expandir essa mensagem de erro aqui e vou clicar dentro da mensagem. Dentro da mensagem, a gente tem as propriedades avançadas dessa mensagem e aqui eu consigo trabalhar algumas coisas. Por exemplo, o texto da mensagem. Então, o texto da mensagem, por exemplo, se eu vim aqui escrever teste, só como teste, colocar ela entre aspas, porque é texto, e eu só escrever teste, ele vai ficar o tempo todo como teste aqui. Ok, posso deixar como alerta sim. Mas não é mais interessante eu começar a trazer algumas questões? Por exemplo, a primeira validação do operacional, eu vou trazer uma condição if. Sim. Perfeito? E aí, dentro dessa condição, eu vou perguntar se o meu campo de solicitação de início, se ele está vazio ou não. Aqui eu tenho uma propriedade chamada é vazio, certo? Então, se for vazio, data inválida, gentileza, selecionar uma data. A data de início. E aí funcionaria que nem Excel, se não... Sim, aqui a gente vai trazendo, na verdade, não é nem o se não, é o resto do meu if, né? Sim. Então, eu vou fechar ele aqui, por exemplo. Deixa eu editar ele aqui em cima, que fica mais simples da gente visualizar. Então, se o campo for vazio, eu tenho essa condição. Se não, eu posso deixar nada. Sim. Certo? Então, eu vou deixar aqui uma aspas vazia. Perfeito. Configurei a mensagem. O que eu vou fazer aqui? Aqui o campo está selecionado. Certo? Okay. Eu já tenho um campo selecionado. Se eu entrar aqui e der uma olhada no que eu tenho de seleção e de valores, eu vou achar, na verdade, eu tenho até que clicar nele aqui. Olha só, ele está selecionado, certo? Dia 23 aqui, dia 22. Se eu der o OK aqui, ele vai fechar e vai deixar esse período selecionado. O que eu tenho que fazer aqui? Eu teria que zerar o valor do meu campo. Então aqui eu tenho
um default date aqui, que ele traz o valor, né, a padrão, e eu não posso deixar com que essa data seja vazia. Como a gente selecionou um caso aqui, deixa eu voltar aqui em cima. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui um outro colaborador, Eveline. Vou selecionar, eu vou limpar aqui, vou limpar esse cara aqui também. Só que a data, pela data, eu teria que zerar ela aqui, certo? E aí, a mensagem de erro, ela tem que aparecer aqui para mim, com uma data zerada. Se eu tentar salvar, se eu tentar executar alguma coisa. Se eu tentar executar. Só que observa que ele não vem resetado, né? Ele não tem essa propriedade de reset do campo. Eu tenho que trabalhar isso dentro da propriedade. Mas quando eu for trabalhar essa data aqui, essa mensagem de erro, é justamente a validação que o campo aqui, ele tem que receber um selecione uma data. Sim. Tá? Só que aqui teve um erro juninho nosso aqui. Quem que tem que estar vazio? Sim. Eu não falei quem que Sim. tem que estar vazio, certo? Então eu trouxe aqui, ó, eu errei, inclusive foi aqui, cortar essa mensagem, e aqui eu tenho que falar quem que tem que estar vazio. Sim. Que é o meu campo acima. Que é o meu campo acima. O meu campo acima tem um nome, DataCard Velo 4. Então aqui, o que eu vou trazer? Eu vou trazer a opção de, se o meu DataCard ele for vazio, perfeito. Eu vou trazer uma mensagem para a mensagem, certo? A hora que eu vou fechar aqui, ó, eu vou fechar o meu DataCard Velo 4 e aí eu preciso capturar um valor dele, tá? Só o valor pelo valor, só informar se esse cara tá vazio ou não é tão interessante. É interessante eu trabalhar com uma extensão dele, tá? Então eu vou trabalhar com uma extensão dele, pode ser a extensão de texto, por exemplo, tá? Posso trabalhar com algumas extensões de DataCard Velo e ponto Velo e mesmo, se ele recebe algum valor ou não. Sim. Tá? Nessa ideia de receber um valor ou não, é interessante sempre tentar capturar o texto daquele DataCard, trazendo essa ideia de eu vou sempre trabalhar com texto antes de trabalhar com formatações de data, pela simplicidade do texto. Então, aqui eu quero validar se o meu DataCard Velo e ponto text, tá? E por que ponto text? Porque eu quero validar se o texto dentro desse DataCard está vazio ou não. Se ele for vazio, eu vou apresentar para ele essa mensagem aqui. Se ele não for vazio, aí eu posso trazer um outro if e vir trabalhando esse outro if aqui. Tá, mas aí eu estou começando a ficar um pouco perdido. Porque assim, aonde eu tenho que fazer a crítica? É nessa mensagem ou eu crio uma regra dentro do campo? Porque aí como a gente está entrando muito na mensagem, aí eu já estou começando a ficar um pouco perdido nessa parte. Eu preciso me explicar então. Vamos lá. A crítica, ela é dentro da mensagem. Perfeito. Tá? Por que dentro da mensagem? Dentro do campo mensagem. A hora que eu for salvar esse item, existe uma regra só se as mensagens de erro aparecem ou não. Perfeito. Então é isso que a gente... Acho que é isso que a gente precisa trazer para o público para eles conseguirem entender. Porque se a gente for construir o raciocínio desde a mensagem, vai ficando mais difícil. Então assim, qual que é a solução que a gente está trazendo aqui? A gente vai criar regras de mensagem para os campos que eu quero e desde que exista uma regra, desde que exista uma mensagem de erro, eu não deixo salvar. Beleza, entendi. O que eu gosto de fazer? Para validar se o campo de data ele veio vazio ou se ele foi selecionado, eu gosto de criar um outro campo, um campo de label, que recebe o mesmo valor do meu campo de data. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou criar dentro desse mesmo DataCard, eu vou adicionar um novo rótulo de texto, e esse novo rótulo de texto ele vem como label. Então eu tenho uma label aqui, essa label chamada texto. Perfeito. Tá? Vou abrir a propriedade dessa label rapidamente. E dentro dessa label eu tenho o texto dela. Perfeito. Eu vou substituir esse texto aqui. Eu vou colocar aqui que eu quero o valor. Então eu quero DataCard Value, que é o nosso campo acima, certo? É o campo calendário. Ponto o quê? Selected Date. Perfeito. Perfeito? Ele vai me trazer a data selecionada. Ele vai me trazer a data selecionada. Como que ele vai funcionar? Então eu vou vir aqui, vou selecionar uma data. Perfeito. Selecionei o dia 23. Dei ok? Olha então só. Ele não traz simplesmente o campo, não traz o campo como texto. Ele traz o campo como data.
Literalmente. Sim, ele traz o campo como data. Perfeito. E data, em qualquer ambiente, ela é complexa de se trabalhar. Sim. Tá? Muito mais fácil trabalhar com valores de texto. Perfeito. Beleza, esse campo existe. Olha só, se eu pegar esse campo aqui, vir na exibição dele, no modo de exibição dele aqui, eu deixar... Perdi um pouquinho aqui. Altura automática, não. Se eu deixar ele oculto, em vez de editar, eu deixar ele desabilitado, tá? Esse campo de texto aqui, Pode ele ficar vai oculto. ficar oculto. Perfeito. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a subir essa informação minha aqui. Eu vou ajustar os meus campos, tá? De forma que eu oculte este campo. Perfeito. Perfeito? Além desse caso aqui, eu tenho a propriedade dele Opa, voltamos. aqui dentro do avançado. Dentro do avançado tem a propriedade de exibição, tá? Dentro dessa propriedade é essa aqui, ó, Display Mode. Nós deixamos esse Display Mode como desabilitado. Então, a hora que eu venho aqui para rodar o meu aplicativo, ele vai ficar cinzinha aqui, ó. É um campo que eu posso usar ele só para confirmação. E eu deixo esse campo cinza. Perfeito. Ok? É um campo que, se a minha data estiver em branco, ele fica em branco. Se ele tiver cinza... se ele tiver cinza, não, perdão. Se eu seleciono a data. Quando este campo aqui estiver vazio, eu posso vir aqui, posso inclusive fazer esse teste direto aqui, Selected Date, e trabalhar ele assim, certo? Por que em alguns casos a gente traz esse campo aqui? A gente traz esse campo para validações de datas selecionadas. Alguns clientes nossos pediram, inclusive, para, além do colaborador selecionar a data, ele tem um campo de confirmação, que essa data foi selecionada. Então, a gente pode tratar dentro do campo de confirmação, ou então somente pela mensagem. Então, aqui eu tenho a data. Se eu limpar essa data daqui, por aqui não deixa eu limpar. Então, se eu executar e limpar essa data, olha só, a gente tem, gentileza, selecionar a data de início. Se eu preencher, essa mensagem some. Ok. Tiago, igual você me perguntou, onde que vem a aplicação prática disso? A aplicação prática disso aqui, ela vem dentro do SharePoint Integration. Olha só, eu tenho a propriedade onSave. Dentro dessa propriedade, eu posso editar uma regra, criar uma regra ali dentro. Como que eu vou criar essa regra ali dentro? Quando eu vou validar essa regra, igual a gente conversou, Sim. eu preciso procurar quais campos estão escritos ou não. Perfeito. Certo? Quais mensagens existem ou não. Ou seja, eu só vou poder salvar essa mensagem se os meus campos de mensagem de erro estiverem em branco. Ok. Certo? A mesma regra igual a gente criou aqui. Então eu vou entrar dentro dele, vou vir aqui no onSave. Eu tenho aqui para ele fazer o submit form, então ele vai continuar mandando esse form. Eu não quero mexer nessa propriedade, eu só quero incrementar ela. Então eu vou colocar aqui if, vou abrir isBlank. Beleza. Quem que eu estou validando se está em branco ou não? Aí o nome do datacard, o datacard de erro é o error message 4. Perfeito. Tá? Então eu vou lá atrás do error message 4. Voltando aqui, isBlank. Erro message 4. Opa. E eu não preciso trazer ele ponto. Trago ele normal. A gente vai trazer ele... O que eu quero validar ele? Para mim O pode texto, ser o texto. certo? Mas se eu trouxer ele sem ponto, ele não funcionaria? Não é interessante trazer ele sem a extensão, Sim. tá? Por quê? Ele só tá vendo ali se aquele campo tá lá ou não. Sim. Ele não traz o conteúdo do campo. Ele não traz o conteúdo. Perfeito. E o que eu Entendi. quero olhar é justamente o Entendi o conteúdo. Então aqui o nome do campo é error message. Deixa eu ver até se eu não tô digitando ele errado. Aqui, ó. Error message 4. Ele não traz ele como sugestão, não? Por que ele não está trazendo sugestão? Porque tem o texto na Porque frente. tem o texto na frente. Então, se isBlank, quem que eu quero? Eu quero o meu error message 4 Sim. Eu espero que você tenha copiado o restante ponto text. do SharePoint. Certo? Ah tá, SharePoint Form 1, né? Tranquilo de colocar. SharePoint Form 1, a gente tem ele ali em cima. Se esse cara aqui for vazio, Perfeito. certo? Aí, condicional. No caso, se eu trabalhar com outros campos, eu vou concatenando a regra, né? De é vazio, é vazio, é vazio.
E aí eu entro na regra de enviar o formulário. Perfeito. Qual que é a regra de enviar o formulário? Submit form. Então aqui, se ele for vazio, eu entro na regra do submit form. Qual o formulário que eu quero? SharePoint Form 1. Perfeito. Até aqui, se eu só fechar, vai funcionar. Só que se a mensagem aparecer e o meu colaborador, no momento de desatenção, ele não perceber que é porque tem a mensagem, eu posso deixar aqui para ele uma notificação. Então eu posso vir aqui e escrever o quê? Notify e colocar um texto aqui. Sim. Gentileza, preencher. Ou então... Verifique data. Verificar campos. Verifique campo de... Por exemplo, aqui eu estou falando... Verificar... Como o erro message 4 é do campo de... Campo de data do primeiro período. Campo de data do período. Então aqui, vou fechar o Notify. Vou fechar também o meu if. Aí aqui, o que eu tenho que colocar um pouquinho a mais, tá? Se eu não me engano, eu esqueci um ponto e vírgula, bem aqui, para ele fechar a notificação. E agora eu tenho o tipo de notificação. O tipo de notificação é do tipo error message, tá? Sim, então aqui é uma mensagem de erro, na verdade. Então aqui eu tenho notification type. Deixa eu voltar ele aqui. Notification type. Acho que está depois do parênteses. Não, está o parênteses errado. Aqui. Notification type ponto erro. Isso. Ok? Então até aqui eu fechei o que? Os detalhes da minha notificação. Sempre fechando com o ponto e vírgula. Então, só para a gente validar aqui por onde nós passamos. Tem o if, se o campo de texto dele ali, né, da mensagem estiver em branco, ele vai subir essa notificação. Onde que ele vai subir a notificação? Na hora que eu for salvar. Na hora que eu for salvar exatamente, eu tenho um notify. Fechou o notify, fechou o if. Fechou a mensagem de erro, fechou o notify. Fechou o if. Aqui no notify. E aqui eu vou fechar o meu if. Deixa eu ver se é um só... É isso mesmo, né? Porque aqui, ó, na hora que você fechar, ele vai... Sim, eu tenho que fechar ele. Beleza, aí ele já complementou. Deixa eu só ver que ele tá com um erro aqui, provavelmente de indentação, tá? Aqui a mensagem de erro, perfeito. O submit form, ok. Mensagem de erro, submit form. Não tem algo sobrando aqui não? Aqui embaixo? Não, embaixo não. Eu tô achando que é o sblank tá certinho. Eu fecho ele certinho. Não, fechando tá. Coloquei o ponto e vírgula no final. Eu tô achando que entrou tem um no submit form, aqui, não? fechou. No andar de baixo. O Notify abriu, fechou a mensagem ponto e vírgula. Notification type, erro. Não tem esse ponto e vírgula aqui. Não tem esse ponto e vírgula aqui. Aí tá com um ponto e vírgula a mais, né? É. Ele tá guardando alguma coisa depois. Ele tá guardando algo a mais aqui que não tem. Então deixa eu voltar um aqui. Período, ponto e vírgula, notification type erro. Não tem o ponto e vírgula ali. Não, porque é exatamente isso, ó. If, aí eu tenho o isBlank. IsBlank, abriu, fechou. Submit form, abriu, fechou. Fechou o ponto e vírgula, a notificação, o tipo da notificação, fechou. Faz aquele bom e velho ChatGPT. Não, na verdade, olha só. Não sei se o Copilot está fazendo esse tipo de coisa já. Deixa eu ver se eu vacilei em nada aqui. Erro message 4 pontos. Não é esse erro aqui não? Ele não está reconhecendo o ponto erro? Não, porque veio dele. Esse erro aqui, ó, ponto erro, veio dele. Notification type, ponto erro. Que é adverso aí? Eu acho que é... Aí ele pegou o Notify agora. Beleza. Provavelmente. Tem um aqui, tem um aqui. E aí ele fechou só, ele implicou aqui. Não, esse if. Não, mas não poderia ter. O que ele está esperando depois desse ponto e vírgula? Depois desse ponto e vírgula aqui, não pode esperar nada. Teria que ser isso aí. Então, deixa eu pegar a minha aqui. E aqui a gente mata rápido. Erro message 4.text. Sblank. Parará. Pronto. Submit form SharePoint 1 notification. Existem erros na solicitação. Corrija antes de salvar. Pronto. Aí, ó. Tem nada diferente. Eu tirei os campos a mais, né? De validação que ele tava fazendo. Esse é o de quem? Como assim? Não, esse é o nosso, né? É o nosso. Ah, então beleza. Tá feito. É bonitinho. Tá aqui o texto. Ele vai salvar. Dá pra testar? Dá pra testar. Perfeito. Tá. Qual agora, só pra gente poder simplificar, qual é a regra que a gente criou? Não posso ter um texto em branco, não posso ter uma caixa em branco. Não pode ter uma caixa de data em branco. Beleza. Se eu quisesse falar que eu não posso ter uma data igual dentro daquele período, como seria a fórmula? A data igual dentro daquele período, aí ela vem justamente das datas de seleção.
como que eu vou fazer? Eu tenho que acessar aquela lista. Então, eu tenho que acessar a lista, ver quais são as datas dos campos criados. Sim. E isso eu faço por captura de ID. Mas aí você capturaria cada ID? Ou como que você falaria? Eu tenho que... Lembra que a data eu tenho que ver todos os itens da lista. Perfeito. Certo? E aí a gente tem dois pontos. O primeiro, quando eu abro um formulário novo, o SharePoint já reserva esse ID. Então, eu tenho que ignorar o meu ID, visualizar todas as outras informações dos outros IDs Mas existentes. aí eu tenho que fazer tipo um obter dados? Quase isso. O que eu tenho que fazer ali, na verdade, é só, assim, né? É um lookup. Sim. Então, eu vou olhar para a lista como se fosse um campo pesquisa. Sim. Né? Então, eu vou fazer uma pesquisa dentro da minha lista, indicando qual que é a lista, falando que o ID que eu estou procurando é diferente do meu ID atual. Ok. Ok? O ID atual é sempre o ID do formulário. E aí eu começo a validar o quê? O valor de data dentro do campo ou dentro da coluna de início do primeiro período e fim do primeiro período. Ou seja, eu vou perguntar qualquer coisa que o início seja anterior ou igual ao meu e o final seja... Na verdade, se o início, se o meu campo de data inicial do início, se ele é maior ou igual a qualquer outro. à coluna de data de início. Perfeito. E se o meu campo de data de fim, de Ou final, até de mesmo de início, é é menor. menor ou igual à data de fim. Perfeito. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o meu campo de fim, Sim. certo? Dessa forma eu garanto que todo o período entre as datas de início e fim, ele esteja ali... E aí é uma questão de lógica que a gente vai ter que, talvez, num próximo vídeo dessa série, a gente trazer isso. Perfeito. As pessoas entenderam aqui o macro. A gente volta num próximo só com isso pronto. Perfeito. Beleza, vamos seguir então. Beleza? Vamos mostrar funcionando? Então, já apliquei, já salvei, tá? Importante. Aqui, a parte da publicação, eu mandei ele publicar enquanto a gente estava conversando aqui. Só para ter certeza, eu gosto de publicar sempre 2 vezes. Perfeito. Ele não sobrescreve, tá? Aí na hora que eu entrar no SharePoint, ele aparece lá como um formulário. A hora que a gente entra no SharePoint e eu venho nas configurações da lista, lembrando que quando a gente começou, eu não apliquei a mudança, certo? Então, vem nas configurações da lista, configurações do formulário. Aqui dentro das configurações do formulário, eu vou ter o quê? Conferir versões e uso. Quando eu criei o formulário, eu criei ele só por aqui. E é só um formulário para cada... Um formulário editável para cada... Para cada lista. Beleza. É um formulário por lista. Então, quando eu modifiquei e publiquei, ele vem aqui e muda para mim. Por quê? Tem um formulário publicado. Se eu quiser voltar, é só clicar aqui e voltar, ok? Então aqui eu vou dar um ok só. É Agora importante da gente validar importante aqui. para eu poder saber. Sim. Eu, talvez eu até faça alguns testes. Uhum. Se eu estou fazendo um formulário como este, Uhum. se eu quiser, por exemplo... Ih, qual essa parte, Romulo? Esqueci minha dúvida. Eu até levantei a mão. E era uma dúvida bem pertinente. Não, mas ótimo. Vamos seguir. Depois eu faço. Então aqui, só para validar, quando eu clicar em adicionar novo item, ele vai carregar o nosso formulário. Perfeito. Tá? O nosso formulário ele não traz todos os campos, a gente deixou ele mais básico. Lembrei minha dúvida. Sim. Eu consigo fazer um condicional por lookup, por exemplo, para aparecer somente os itens igual. Eu só quero que apareça numa lista, por exemplo, de pesquisa. Olha, eu estou pesquisando em uma outra lista quem são as pessoas que eu tenho disponível. Sim. E eu quero que só apareça aqueles que eu colocar alguma condição nele. Condição de disponível, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lista e eu vou pesquisar na minha lista de vendedores. E dentro da lista de vendedores eu tenho, por exemplo, os clientes daquele vendedor. Eu quero que só apareçam os clientes que aquele vendedor faz parte. Sim. É a mesma ideia, essa acabou que a gente não aplicou ainda, né? Mas é a mesma ideia do colaborador. Sim. Certo? Então o colaborador ele tem um status de disponível ou não. Sim. Quando a gente está falando dessa lista de vendedores, talvez é mais interessante fazer o quê? Trabalhar 2 listas. Sim. Eu tenho uma lista de clientes, onde eu aponto o vendedor ou uma região que aquele vendedor meu atende. E eu tenho a lista de vendedor. Perfeito. Certo? Quando eu seleciono a lista de vendedor, o valor do meu campo de vendedor vai impactar diretamente na minha lista, né, de clientes. Perfeito. Então eu valido se o campo selecionado de vendedor, então vamos colocar, né, o datacard 1.selectedValue, ele é igual ao status ou à coluna vendedor daquele cliente. E aí ele só puxa aquilo lá. Tá? Então aqui, vou selecionar o vendedor,
tipo de férias, o colaborador, o tipo de férias. E aqui, olha só, gentileza selecionar uma data de início, certo? Temos uma mensagem de erro. Se eu tentar salvar, existem erros na solicitação, corrija antes de salvar. Não deixa salvar. Vim aqui, beleza, dia 23. Aí faltou aqui, ó. Vou colocar dia 29, dá ok. Dia 29, não tem mais erro. Quantidade de dias do período eu vou colocar 30 dias. A gente não fez o cálculo lá, então eu vou deixar aqui dia 29/2. Mas como eu não tenho... Deixa ser apagado. Eu não tenho crítica pro segundo campo, correto? Ainda não. Tenta salvar. Ele vai salvar. Ele vai salvar. Porque eu não tenho uma crítica. Exatamente. Eu acho que assim, é muita possibilidade dentro dessa estrutura. Sim. Eu acho que a gente pode abraçar um pouco mais isso e trazer. Eu acho que essa é uma primeira apresentação. Ok. Tiago é professor, saibam disso, então ele é... Desculpa, porque bem eu fiz um mistério detalhado, ali, uns detalhes. Ele vai tentando chamar a atenção. Ele só esquece que o aluno não tá ali para ele apontar para o aluno. Exatamente. Falar, Pergunta que aqui, que ó. achou, Responde aqui, responde aqui. Então, assim, eu acho que a gente pode tornar isso aí cada vez mais dinâmico e trazer algumas condições. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar num cenário, mas acho que o mais importante para a gente fazer nisso aí é um exemplo de CRM. Perfeito. 2 carteiras de cliente. O vendedor só pode escolher os clientes que estão na carteira dele. Perfeito. E o vendedor, quando ele coloca o cenário de atualização de, por exemplo, uma visita, um registro, ele vai lá na carteira e atualiza aquele cliente. Fala, olha, agora ele está numa próxima fase. Ok. Funciona bem? Funciona bem. Acho que a gente pode evoluir nisso aí. Assim, eu acho que tem muita possibilidade, o assunto é longo, o Office ele é grande, é mais estruturado do que a gente pensa, é uma plataforma, não é simplesmente uma solução. Mas eu acho que isso aqui tem que dar um start para vocês das possibilidades. Aqui a gente está trazendo uma amplitude, só abrindo sua mente, olha, existe isso aqui. Agora, você pode criticar o que você quiser, desde que você tenha desenhado no Lists uma solução robusta. Agora, qual solução que você vai pensar? Aí a gente tem uma gama que a gente pode avaliar. Aqui, Carlos, só para mostrar pro pessoal a questão da validação da data. Sim. Tá? Porque, primeiro, eu tenho uma retratação a fazer com o meu público, que é o Carlos só me traz aqui para conversar de assuntos longos e complexos. O assunto foi ele que achou, tá? Só queria deixar claro. Ok? Queria, na minha defesa, não foi eu que selecionei o assunto. Por mim, o assunto seria MCP. E MCP não é longo, não, né, Carlos? Não, mas aí eu vou conduzir. Tá. Mas assim, vocês não têm noção da qualidade de conteúdo que esse rapaz tem. E vai mostrar muita coisa aqui. Doutor, algum ponto que você acha importante ressaltar? Claro, né? É uma ferramenta robusta. Igual você falou, é um assunto longo, é um assunto que a gente pode trazer com N casos, a gente pode fazer uma série para apresentar isso aqui. Sim. O mais importante dentro de toda essa solução é que a gente não precisa fazer automação, mas a gente precisa tomar muito cuidado com a lógica. O mais difícil com IA, sem IA, não é linguagem, não é a manipulação dos campos ali, é a lógica, tá? Porque da mesma forma que teve o conflito de preenchimento, ele validando a mesma data e entrando em loop em si mesmo, tomar cuidado ali, validar, por exemplo, a minha lógica faz sentido. Sim. E isso é para qualquer tipo de solução. Dentro do Power Automate, a gente está fazendo automação. A minha lógica faz sentido? O que eu estou pedindo aqui? Power BI, exatamente. Excel, qualquer coisa. A questão é, quanto mais eles trabalharem, mais testarem a lógica, mais capacidade eles têm de trazer resultado. O raciocínio lógico dentro de qualquer ferramenta que te possibilite entregar algo ou desenvolver algo é imprescindível. E depois nós vamos falar mais de banco de dados, porque você acabou de construir um formulário que alimenta o banco de dados, que é o Lists de novo. Senhores, muito obrigado por ter ficado até aqui, aguardado o final. Espero que tenha gerado resultado e conteúdo para vocês. E já sabe, curte, se inscreve, compartilha, dá o like, marca o sininho, compartilha e segue a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, Pro Resultado em Foco, em todas as redes. Thiago, já tem rede profissional? Ainda não. Ainda no profile. Ainda não. Low profile, é aquele perfil de desenvolvedor ali. Vai chegar o momento, eu vou conseguir levar ele pra lá. Em algum momento Seu teremos Thiago, um perfil profissional. Se quiser despedir do pessoal. Pessoal, muito obrigado. Peço desculpas se a didática é um pouco lenta, justamente por ter um perfil um pouco mais de professor e seguir nessa vertente, acabo me perdendo um pouco. Professor, no próximo vídeo a gente resolve isso, vai ser bem mais dinâmico, prometo a vocês. E deixem aqui nos comentários também se vocês querem uma série de Power Apps, se vocês gostaram do assunto, se a gente pode seguir com isso, se é interessante ou faz sentido para aplicar na sua empresa também. Muito obrigado e até a próxima. Próximo vídeo.